E aí, pessoal, mais um Virou Moda no ar e hoje a gente vai conversar sobre gestão de crise e reputação. Olha só, hein? Para quem que serve essa nova área do marketing essencial em tempos de internet, é claro. E também pessoas com altas habilidades, como lidar com essas características na nossa sociedade. Também teremos dança flamenca e canicross como técnica para prevenção ao suicídio. Muita coisa boa, então corre que vai começar o programa. E o Tá Rolando de hoje traz mais um daqueles trabalhos voluntários que acontecem, obviamente, nos Estados Unidos, né? E ajudam a população. Vejam essa senhora que resolveu ajudar as autoridades locais. Ela engana motoristas nos Estados Unidos, sentadinha ali na beira da estrada com o seu secador de cabelo. Ela fica ali e quando os carros passam, acham que ela está fiscalizando a velocidade, claro, diminuem e aí não incorrem em multas. O nome dela é a Perry, e a Perry acabou ganhando o título de patrulheira honorária de Montana. Eu adoro essas notícias porque elas sempre me fazem pensar como isso só acontece em locais onde não tem problema, né? Porque daí, claro, as pessoas podem fazer isso ao invés de estar correndo contra o tempo, tentando resolver os problemas realmente sérios que a gente encontra por aqui, por exemplo. Um beijo para a Perry, que virou patrulheira honorária. Eu vou ver o que eu faço com o meu secador de cabelo também. Bom, Rosângela Florzak, prazer te ter aqui. Prazer enorme, prazer é meu, Ali. Muito bacana, esse assunto é encantador, né? Para não dizer também extremamente necessário em tempos de internet de alta exposição de marcas e pessoas. Gestão de crise e reputação. Rosângela, o que é isso? Realmente essa é uma área nova, né? Tanto no âmbito, tem interface com marketing, com a comunicação corporativa, e ela envolve o que a gente chama de proteção e de resgate de reputação de marcas, e de marcas não só de empresas ou de produtos, mas também de personalidades, de pessoas públicas, ou seja, todas aquelas pessoas que interagem aí, né? Tanto no ambiente digital quanto no ambiente presencial, né? É uma forma de preservar e de recuperar, né? A reputação, né? A boa vontade das pessoas em relação às marcas, aos produtos e às personalidades. Dá para dizer que é uma análise e uma consultoria mais preventiva ou reativa? Idealmente ela deve ser preventiva, né? Agora tu trazia um exemplo de fora do Brasil, né? Então a gente, fora do Brasil, já vê muitas iniciativas de prevenção. No Brasil a gente está começando a tomar contato com essa área, é uma área extremamente nova. Então as empresas ainda se preocupam em reagir, né? As marcas reagem quando as crises as atingem, né? Mas idealmente a gente deve pensar nas crises antes de elas acontecerem. Esse seria o ideal. Como é que uma marca... Bom, aí a gente já tem que partir do seguinte princípio, pessoas também são marcas, né? Perfeito. Como é que uma marca tem que se posicionar diante do mercado para evitar ser colocado em uma situação que acabe atingindo a reputação dela? E, aliás, Rosângela, antes disso, o que é reputação? Reputação é toda aquela consolidação da imagem, né? Que a gente tem um esforço muito grande para construir. É a consolidação daquela imagem junto a diversos públicos. Então, quando muita gente entende que a nossa marca a gente nos dão essa nossa licença para atuar, ou como especialista em alguma área, ou como personalidade, ou como uma marca que vende muito bem, né? Quando a sociedade nos reconhece com um conjunto de atributos positivos, a gente pode dizer que aquela marca tem uma reputação. E essa reputação hoje ela está bem mais difícil de manter nesse ambiente que tu referias, que é o ambiente da internet, esse ambiente digital, onde todas as pessoas se manifestam e querem dar sua opinião sobre tudo, né? A gente hoje vive num universo de muitos especialistas, as pessoas querem falar, né? E elas se manifestam sobre as marcas também e sobre as outras pessoas. Pois é, e qual é o impacto das opiniões de terceiros sobre uma marca? Porque tanta gente dando opinião, que também, por outro lado, a gente já sabe que é tanta gente dando opinião. Até que ponto a opinião dos outros importa?
Importa na medida que hoje, para a gente ter uma relevância na sociedade, a gente vai depender dessa opinião, né? Essa opinião que antes ela era reservada aos especialistas ou a quem tinha lá o que a gente chamava os formadores de opinião pública, né? Hoje essa opinião está diluída, ela está na população, ela está no internauta que está conseguindo construir essa reputação com a ponta do dedo, né? Por isso, então, a tua pergunta é muito importante de como a gente faz para prevenir. A gente precisa pensar antes nessas vulnerabilidades. Então, a gente faz um exercício que é muito comum em alguns países mais desenvolvidos, que é fazer um mapeamento dos nossos riscos. Quais são as nossas vulnerabilidades como marca? O que pode acontecer de ruim na nossa carreira, com o nosso produto, né? Parece pra gente que nós somos um povo otimista, né? Então, em alguma medida, quando a gente começa a trabalhar isso numa empresa, os gestores ficam meio assustados. Puxa, mas eu tenho que pensar no que vai acontecer de ruim, né? E efetivamente a gente pensa no que vai acontecer de ruim para poder gerenciar aquela situação. Porque senão, quando a crise acontece, ela é extremamente emocional. Ela é ligada ao nosso emocional. A gente fica tão perturbado que a gente leva muito tempo para reagir, né? E às vezes esse tempo que a gente perde é precioso, porque nesse tempo a nossa marca já foi atacada, né? A gente já foi acusado de coisas que a gente não efetivamente parece não... mentira, né, Rosângela? Para construir uma imagem positiva leva muito tempo, mas para destruir ela é muito rápido. Tu teria algum exemplo, assim, bem recente que pudesse ajudar as pessoas que estão nos ouvindo a compreender o impacto que isso pode causar? Nós temos, a gente costuma dizer, né, entre os especialistas, que a gente nunca viveu um tempo tão pródigo em crises, né? A gente chega a ficar assustado, porque todo dia tem, desde as coisas mais graves, como o incêndio de um hospital importante no Rio, que a gente teve na semana passada, né? Uma rede de hospitais que está se expandindo, que está chegando em vários estados, que está comprando, adquirindo outros empreendimentos, né? E aquele evento, ele causa um impacto, né, nesse processo de expansão, né? Até alguns casos de celebridades que são bem comuns atualmente, né? Porque a celebridade, ela vive dessa reputação que ela cria diretamente com seus seguidores, diretamente com seus fãs. Nós tivemos no Brasil o caso do Neymar, agora recentemente, né? Eu acho que esse caso do Neymar, mas ele, tudo bem que já faz alguns meses, mas ele foi muito impactante, forte. Muito emblemático, porque pegou um período crucial antes da Copa América, né? Isso. E com um grande ídolo brasileiro, num momento em que, convenhamos, as mulheres estão fazendo e acontecendo em cima dessa questão de manter de poder dizer não. Sim. Né? Como é que tu analisa esse caso do Neymar? E eu acho que também pegou um momento crucial da carreira dele, né? Um momento em que ele enfrentava assim, um início de processo de negociação. Ele estava em negociação com o Real Madrid, uma negociação que já estava em estágio avançado e que retrocedeu completamente, né? Porque as grandes marcas hoje, elas não querem estar associadas a esses temas polêmicos. Elas estão muito cautelosas com as causas sociais. Protagonismo feminino, as questões discriminatórias de maneira geral, né? Eu acho que o impacto na marca Neymar, ele foi muito profundo, porque ele também reagiu mal comunicacionalmente, né? Independente de entrar no mérito do quanto ele estava envolvido ou não, no mérito da situação em si, ele teve uma reação comunicacional muito precipitada, no sentido de não negar efetivamente, de usar as redes para se vitimizar, né? Então ele fez uma estratégia de comunicação que não foi adequada. E quando eu quero manter a minha reputação, eu tenho que pensar antes nessa estratégia de comunicação. Pois é, tu sabe, assim, Rosângela, é interessante porque eu, que não entendo, digamos, nada disso, fiquei com a impressão de que a comunicação do Neymar foi amadora. Isso. Quando naquele momento ele deveria estar com um staff totalmente profissional para lidar com essa situação. Tu tem toda a razão, a tua percepção, embora tu não seja profissional, está corretíssima. Foi amadora, ele trabalhou bem no canal certo, porque ele foi trabalhar no Instagram, que é onde ele tem um grande número de seguidores, falou diretamente com o público, mas o conteúdo, a estratégia do que comunicar não foi feliz, né? Foi intuitiva, né? Foi intuitiva como é de muitos gestores ainda nas nossas organizações. Puxa, eu sei como fazer, né? Então a gente não tem ainda ideia do impacto dessa opinião que está tão próxima hoje das marcas, né? Que está nas redes, que está ali acompanhando as marcas de pertinho, que quer saber os bastidores, né? Então,
saber o timing certo para reagir e o conteúdo correto é muito importante. Por isso que eu tenho que pensar antes, na hora que acontece não dá tempo. Existe uma técnica toda para isso, né? Não adianta simplesmente ir lá e abrir o coração, porque tu pode estar com o peito aberto, mas tem uma diversidade de opiniões e pessoas ali para te ouvir e chegar a alguma conclusão. Agora, só para vocês terem uma ideia, tá? A gente está aqui falando do Neymar, como se isso nunca pudesse acontecer com nós réis mortais. Mas a Rosângela também vai comentar sobre uma pegadinha na qual eu e o Paulo Brito caímos na semana passada, que acontece muito, tá? Inclusive, Rosângela, eu confesso que eu acho que eu vou cair sempre, tá? Porque eu não, assim, né, não tenho essa malícia. E então nós vamos rodar o vídeo e comentar sobre como lidar com esse tipo de situação para exatamente evitar crises, né, Rosângela? Roda aí. Aqui você sabe, não é só o Ribeiro Neto comentarista, não é só Paulo Brito, você é nosso comentarista, mande o seu comentário para o Facebook RDC TV. Mande que a gente vai ler aqui. E hoje está uma dupla de duas. Olha que o pessoal tá enlouquecido, né? Como o pessoal gosta de comentar. Simas Maia, lá da Mecânica Simas Turbo de Viamão, super comunicativos. De API. Dizendo que hoje é só torcida pra Inter, vão abafar o furacão lá. E aqui no Beira-Rio, hein? Vamos Inter! Beijão pra eles. Qual é a mecânica? Mecânica Simas Turbo, lá de Viamão. Isso, faça aí em Viamão o seu comercial aqui também na RDC TV. Bom, vocês viram, né, que eu não só caí, como eu caí mesmo, enchi a boca para falar, repeti, Paulo Brito caiu. E assim, como eu te mencionei, lendo, eu provavelmente vou cair de novo, sim, porque tu lê e tu não tem aquela a malícia de que alguém vai tentar te sacanear mesmo. Claro, nesse caso, nada aconteceu de sério, viralizou, foi engraçado, mas não põe a nossa carreira em jogo, digamos assim. Só que eu te confesso que eu fiquei bem chateada depois, porque eu fiquei chocada com a repercussão que uma coisa tão singela e boba pode tomar. Fui para as redes sociais, fui para o meu Instagram e abri meu coração. E aí, Rosângela? Demorou para fazer esse movimento, Ali? Demorou umas 24 horas. Eu acho que ir para o Instagram, onde estão os teus fãs, onde estão os teus seguidores, é um movimento super correto. Eu defendo sempre com os meus clientes que façam uma comunicação humanizada e sincera. Então, o que tu está chamando de abrir o coração é bem-vindo nessa hora. Né? É bem-vindo. A chance de ser interpretado de forma equivocada, ela continua existindo, porque o mundo hoje não é feito de comunicação, e sim de interpretação. Né? Antes a gente mandava uma informação, as pessoas entendiam, estava tudo certo. Agora as pessoas interpretam aquela informação, então ainda assim tinha a chance do teu desabafo ser mal interpretado. E a gente precisa, como marca, conviver com isso e não mais brigar com isso. A gente não vai ser mais unanimidade. Então, o movimento está correto. Talvez, assim, se eu estivesse fazendo uma consultoria, uma degustação de consultoria... Vamos aproveitar que a profissional está na área e já pegar a dica. Eu te sugeriria fazer um pouquinho mais cedo. Mas eu acho que é perfeito o teu comentário na hora que tu diz, eu fiquei chateada. As marcas ficam chateadas. Ninguém quer ver o seu nome, o nome da sua... Eu investi tanto para criar aquela reputação, né? Eu fiz tanto esforço, investi realmente dinheiro para aquela reputação ser consolidada. Eu não quero ver aquele nome sendo mal falado, eu não quero me envolver em uma situação que possa questionar minha competência, minha capacidade de analisar uma situação. Então, é absolutamente natural que se fique chateado. E essa é a vantagem da prevenção, porque se eu penso antes na gestão das crises, eu vou ficar chateado igual, mas eu vou saber como reagir, eu já vou ter aquele processo pensado na minha cabeça. Não, e tu também não é surpreendido de uma forma tão... Na verdade, tu não é surpreendido, pode acontecer, mas tu já sabe que isso pode acontecer e tu já sabe que tu tem uma estratégia. Isso. Senão tu fica lá perdidão sem saber para que lado correr. Agora, esse é o desafio hoje. A gestão de risco, ela está dentro do marketing, então, né, Rosângela? Ela não necessariamente, ela está normalmente ligada ao board, ligada à diretoria, né? Então, ela acaba envolvendo, sim, o marketing, né? Porque tudo que eu digo que eu sou, eu preciso ser, porque no momento que eu não sou, eu gero a crise, né? Então, sim, ela está ligada ao marketing, à comunicação, mas ela também está ligada aos serviços de compliance hoje, que é esse rigor de fazer as coisas corretas dentro da organização, né? Ela está ligada à área de auditoria. Então, na verdade, se organiza
organiza dentro da empresa uma equipe multidisciplinar que vai avaliar esses riscos e vai preparar uma política e um processo para que a empresa esteja, então, para que a marca esteja pronta para agir quando isso acontecer. Esse é o melhor dos mundos. Não, e tu falaste uma coisa que eu achei super interessante. Realmente, nós, brasileiros, somos muito otimistas e tendemos a não projetar possibilidades negativas, né? Só que elas existem, ainda mais para quem está na chuva é para se molhar, né? O que tu deixaria de dica, então, para quem está nos assistindo, especialmente quem é autônomo ou dono de seus pequenos negócios? Como lidar com crises? Ali, eu acho que assim, a grande mensagem, né, a grande dica para as pessoas que estão preocupadas em manter essa reputação que foi construída com tanto esforço, é pensar na gestão de crise sob a perspectiva da cultura do cuidado. Ou seja, eu criei uma marca, eu tenho uma repercussão pública, então eu preciso cuidar dessa marca. E a gestão de crise nada mais é do que pensar neste cuidado. Esquecer um pouquinho essa nossa tendência super otimista, ou esse nosso modo muito né, de negar as coisas ruins, né? Vai dar um jeitinho, vai ficar tudo bem. Vai vir outra crise e vão esquecer a minha, né? E pensar e tratar com cuidado essa reputação, olhar para ela e pensar antes em como que eu vou proteger, como que eu vou sair desse tipo de situação de uma forma que as pessoas continuem com essa reserva de boa vontade em relação ao meu produto, ao meu serviço ou à minha marca pessoal. Muito obrigada, Rosângela, pelos teus ensinamentos aqui. Fica a dica para cuidar da sua marca com muito carinho, não meter os pés pelas mãos e se o fizer, que tenha uma boa estratégia de saída, né? Bom, a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho com altas habilidades. Como lidar com esse tipo de pessoa que tem capacidades que a gente não consegue, às vezes, nem entender, tá? Não sai daí que a gente já volta. Já de volta, e hoje o Virei Mamãe mostra uma daquelas missões impossíveis. Roda aí. Hoje é missão oftalmologista com Thomas, e eu, todo mundo, uma confusão. Que confusão! Vamos lá ver qual é a situação. Que médico com criança traz isso proibido. Olha aqui a situação. Obviamente o Amy já vomitou em mim, né? Enquanto a gente espera. Viram só, deu tudo certo, mas, gente, é uma função ir no médico com 2 crianças. Até vomitada a gente sai, mas graças a Deus eles têm muita saúde, é isso que importa. Bom, Lúcia Lambe, especialista em altas habilidades. Que coisa incrível isso aí, eu fiquei curiosa, porque altas habilidades, o que é isto? Pois é, muitos me perguntam sobre isso, né? E o que é, como se identifica uma pessoa, uma criança, um adulto, né? Primeiramente, o que a gente vê é o seguinte: as pessoas pensam que, muitas vezes, as crianças vão agir, vão responder a estímulos todas da mesma forma. E outros partem do princípio de que não, de que cada uma é diferente, né? Na verdade, se observarmos, principalmente os educadores, há crianças que se destacam, né? Mesmo sem alguma estimulação do meio, da família, da escola, essas crianças vão se destacar. Essas são as crianças com altas habilidades, superdotação, e em outros lugares do mundo recebem outros nomes, né? Como, por exemplo, gifted children, em outros lugares. Mas essas altas habilidades, quando fala se essas crianças vão se destacar, esse destaque, ele é muito fora da curva, né? Muito. Não é assim, não, essa criança aprendeu a ler antes, tem mais facilidade. Não, ela é fora da curva, seria isso? Fora, bem fora. Por exemplo, tá? Nós estamos habituados, vamos falar no meio escolar, que é o lugar privilegiado para identificar essas crianças, certo? Uma criança, hoje em dia, em geral, ingressa na educação infantil em torno dos 4 anos de idade, certo? Uma criança com 4 anos de idade, a professora sabe quais são as habilidades e as competências que essa criança vai desenvolver com todos os estímulos que a escola vai proporcionar.
E ela começa a observar, interagir com as crianças e os outros professores, porque em alguns lugares, algumas escolas, e o ideal seria que em todas, houvesse mais professores de diferentes áreas convivendo com essa criança. Esses professores começam a observar e veem que essa criança, ela é muito mais acelerada, ela se destaca mais em alguma habilidade, como, por exemplo, o desenho. Tu entregas um material de modelagem, argila, o mesmo barro, massinha de modelar, e as outras crianças vão estar no seu ritmo perfeito, tranquilo, a não ser que, claro, tenha alguma lesão, alguma deficiência cognitiva que ela vai poder ser suprida também. Mas essa criança, espontaneamente, ela vai começar a construir, interagir com aquilo e tu vais observar resultados incríveis, tá? Portanto, o que tu começas a pensar a esse respeito? Essa criança, ela logo, muitas vezes, vai ficar entediada. O que tu vais fazer com essas crianças que ficam entediadas? Tu tens que lidar com todo um projeto de enriquecimento que a escola tem de proporcionar, que a legislação já contempla, e aí cabe a nós, da Associação Gaúcha de Apoio às Acessibilidades, da FADERS, que é o órgão mais importante no estado do Rio Grande do Sul, que divulga e que trabalha toda a articulação das políticas públicas, vai trabalhar com isso, vai proporcionar um enriquecimento. Qual é, no nosso ideal, então, o ambiente que vai se formar a partir daí? Um ambiente em que todas as crianças vão ter o direito de aprender. Pois é, é muito interessante tu falares isso, porque a gente tem uma tendência, claro, de sempre proteger o hipossuficiente, quem tem mais dificuldade, quem vai ficar para trás, mas, na verdade, quando a gente fala em igualdade, a gente tem que prover a todos um ambiente de aprendizado, e isso inclui também quem já está lá na frente, mas tem aquela mesma idade e é uma criança, porque ainda por cima com a criança deve ter essa questão, né? É uma criança, ela também não é um adulto, ela tem outras características infantis com as quais ela tem que compor essas altas habilidades. Perfeitamente. E aí te digo, já que tu falaste na criança, né, que nós vamos ter também na escola, a escola inclusiva vai ter crianças com todos os ritmos, com todas as habilidades e competências para desenvolver, né? Como é que fica uma criança que só fala Libras, que estuda em Libras e é autohabilidosa? Quem vai atendê-la? Quais escolas têm aulas de Libras para atender essa criança que é super criativa, mas que não consegue se comunicar com todos? Porque o ideal seria que toda escola tivesse, desde o início, desde a formação da criança, né, o ensino da língua portuguesa, de Libras e de uma língua estrangeira, né? A gente sabe que quanto mais precoce for esse ensino, desenvolvimento de línguas, a criança vai ter muito mais facilidade de se desenvolver. Outra questão, ambidestra. Né? Desenvolver, estimular que a criança use as duas mãos, os dois pés para as atividades físicas, que ela fortifique toda essa questão da motricidade. Agora, Lúcia, ouvindo tu falares assim, a gente fica pensando, né? Muitas vezes a gente fala, fica feliz quando os filhos têm têm facilidades e tal, mas na verdade não é fácil ter altas habilidades e viver em sociedade de uma forma tranquila. Como que essas crianças, depois adolescentes, enfim, lidam com, inclusive, dificuldades de sociabilização nos seus ambientes? Muitas dificuldades vão enfrentar, como qualquer criança, tá? Principalmente, tu citaste um mito que é extremamente comum entre os leigos em educação em altas habilidades, que é de que criança com indicadores de altas habilidades não precisa de ajuda, né? Ó, tem pergunta já surgindo aí na tela. Tá. Sim, várias perguntas, até porque nós temos recebido várias questões, várias dúvidas, tanto na HASD quanto na FADERS, né? Mas o que eu estava voltando, esses mitos em relação às dificuldades que essa criança vai enfrentar, as pessoas têm uma ideia pré-concebida e é nosso papel não ficar criticando essa ideia pré-concebida e sim esclarecer. Aí eu já vou aproveitar, enquanto eu falo, vou te entregar. Esse é um presente nosso. Olha só, altas habilidades. Será porque é porque eles acham que eu tenho altas habilidades? Quem sabe? Aí tu vais poder perceber. Mas voltando às dificuldades que essa criança enfrenta, tu podes imaginar. Por exemplo, nós vamos ver nos filmes que eu trouxe hoje para nós podermos assistir alguns trailers. Vamos rodar então Quem primeiro, sabe? que é o Gifted, e aí já motiva o pessoal a pensar sobre isso. Um Laço de Amor, temos um trechinho aí e depois a Lúcia vai nos dar a leitura dela sobre essas cenas. Please don't make me go. You can keep homeschooling me. Tell you everything I know. No more argument, okay? We've discussed this ad nauseum. What's ad nauseum? You don't know? Wow, looks like someone needs school.
me what 3 plus 3 is. Everyone knows it's 6. Barry, can you stand up, please? Can you tell me what 57 multiplied by 135 is? Okay. 7,695. The square root is 87.7 and change. Now, what does ad nauseum mean? I listen to the wind of my soul. I think your niece may be gifted. I am good friends with the headmaster of the Oaks Academy for Gifted Education. No, I promised my sister I'd give Mary a normal life. I think she's got to be here. I've sat upon the setting sun. Who's that lady in front of our door? That would be your grandmother. Holy It's a MacBook, darling. What are you doing here? You are denying the girl her potential. How many 7-year-olds are doing advanced calculus? Forgot the negative sign on the exponent. Mary, why didn't you say anything? Frank says I'm not supposed to correct older people. Nobody likes a smartass. We petition the court to grant my client full custody of the child. No! No! You're gonna take that girl, you're gonna loan her out to some think tank where she can talk non-trivial zeros with a bunch of old Russian guys for the rest of her life. And you'd bury her under a rock. Evelyn, stop. I'm raising her how I believe Diane would have wanted. Do you need a reason we should commit treason? If anybody takes that baby away, I'll smother you in your sleep. Bring into this. My sister wanted Mary to be a kid. She wanted her to have friends and to be happy. Tell us, do you have health insurance? No. Did you spend the night in jail? Objection! And leave the valleys of... What's your greatest fear? That I'll ruin Mary's life. Mary! She's bossy. I've heard that. valleys of the young. He's a good person. He wanted me before I was smart. Olha aí, ó. E aí, Lúcia? Então, eu trouxe esse filme para mostrar, né, a questão da menina com altas habilidades, né, que eu estava comentando contigo enquanto assistíamos ao, né, esse vídeo, que as meninas sofrem uma dupla invisibilidade, né? Pode-se não acreditar, mas em muitas culturas, quando uma menina começa a se destacar na escola, muitas colegas chamam num cantinho e dizem: "Tu está muito metida, tu está querendo aparecer mais do que nós?" E aí, o que ela faz? Ela recebe uma prova, no dia de prova, ela sabe todas as respostas, ela lê, sabe de cabeça e escolhe: vou errar essa, essa e essa. E começa a errar e entrega a prova. Os professores começam a ver: o que houve contigo? Ah, não, isso aí eu não sabia mesmo. E aí o grupo começa a acolher. Que coisa louca isso, porque na verdade a gente já tem uma dificuldade em, ao invés de elogiar a mulher por ser inteligente, a gente tende sempre a elogiar a menina. Ai, que bonitinha, não, né? Uhum. E aí é mais um boicote, então, às capacidades intelectuais. Perfeito. Existem diversos outros fatores que vão influenciar essa invisibilidade, em geral, da pessoa com altas habilidades, tá? E a dupla invisibilidade da menina. E o outro fator, a menina que viver numa situação, né, complicada economicamente, em bairros que são menos assistidos em termos de condições de educação favoráveis, ela vai ter um outro prejuízo nesse desenvolvimento, né? Ela vai se tornar mais invisível porque os programas que vão ajudar a identificá-la, eles não estarão lá. Então, é nosso papel, as pessoas divulgarmos, e por isso eu vim te convidar para o dia 24 de setembro. Que vai ter este evento exatamente abordando este tema. Exatamente. Esse é super importante. Até já vou te entregar aqui, deixar os meus brinquedinhos aqui. Aliás, a gente até aproveita porque estão nos perguntando o que fazer quando identificam, principalmente os professores, muitas vezes, quando identificam crianças com essas, com AH, que vocês chamam, né? AHSD, altas habilidades / superdotação. Então, uma possibilidade é estar no evento, tá? Exatamente. Inclusive, vou mostrar aqui. Ó, tá? Ele tá no Simpla, né? Tá no Simpla. Tá no Simpla, é só entrar que aqui no tá Simpla e escrever impresso. o lugar das altas habilidades na sociedade do conhecimento. Exatamente. E outra opção é entrar em contato lá com vocês, né, Lúcia? Com a FADERS sem o G no final, né? FADERS, que é uma fundação do Estado que atende a toda a articulação das políticas públicas para altas habilidades. E a AGASD, que é a Associação Gaúcha de Apoio às Altas Habilidades. Nessa associação nós recebemos, tá, todas as solicitações de dúvidas, acolhemos as pessoas que já estão identificando essas crianças e também, te digo mais, adultos e pessoas
já que em alguns lugares são chamadas, né, de idosos, de melhor idade, mas pessoas com mais de 60, 70 anos que depois que se aposentam se percebem, mas eu sou muito bom nisso, como eu não me dei conta antes? Olha que loucura, Sim, a gente senhora. acaba focando muito nas crianças, mas tem todo um público que talvez venha a se conhecer nesse sentido. Quer ver o que né? acontece? O avô, a avó está cuidando do neto, começa a se dar conta, eu tenho facilidade para isso aqui, vai ajudar o neto no conteúdo, vai levar o neto no esporte, pô, mas eu podia ter jogado tênis com 5 anos, por que eu não vi isso? Ah, porque eu não tive oportunidade. E agora vai ter e tem que ir atrás. Olha que demais isso! Adorei, nunca é tarde para a pessoa descobrir que é super dotado em alguma área da vida. Isso Vocês é aí, ó, todo mundo tem esperança, né? Tem esperança e o principal é de acolher, ser incluído, não é obrigação ter altas habilidades, mas quando houver, ter todo o apoio para desenvolver essas competências e bacana habilidades. porque não deixa de ser uma forma de olhar para a sua essência, né? Lúcia, temos uma mesa ali cheia de instrumentos. Repleta. Então eu trouxe é aqui para mostrar o seguinte, tá? Nós temos diversas opções em vários lugares, inclusive alguns Hs já adquiriam na Redenção. São jogos, desafios intelectuais. Esse aqui, por exemplo, ó, vem dentro de um cubo. Pode abrir a tua mão aqui que eu já coloco. Isso. Aí tu vira aqui. Ó, não tem problema se desmanchar, depois tu brinca. E aí, tu desmancha, espalha ele no tapete da casa com as crianças, com todos que estiverem. E aí, a proposta é colocar de volta aqui, do teu jeito. Eu não vou fazer isso agora. Porque não precisa fazer agora. Mas te digo que é uma diversão. Depois vão dizer que eu não... Que, ó, eu vou rodar nesse teste. Esse outro aqui também, a criança com habilidades, por exemplo, lógico, matemáticas, tá? Criança ou adulto e a pessoa que já passou da fase adulta. Rodar certo, lógico, matemática. Ela desmonta isso aqui e se ela tiver outras habilidades, ela pode fabricar o próprio jogo e montar. E há crianças que fazem isso. Esse aqui também, em vários lugares de jogos pedagógicos, tu pode adquirir até na Redenção. O objetivo desse é separar essas duas partes, tá? É mais um outro desafio. Tá, e assim temos outros. Pode Agora, passar. muitos deles, Vários né, outros. Lúcia, parecem dar sempre aquela ideia do gêniozinho de matemática. Excelente tu falares isso. Gêniozinho da matemática. Né? Primeiramente, ninguém é, ou raramente uma pessoa é gêniozinho. Para ser um gênio, a pessoa tem que ter construído e ela tem que ter inovado de uma maneira extrema, né? Como Marie Curie, como Bill Gates, tá? Como Golda Meir. A pessoa tem que ter apresentado para a sociedade uma nova forma de ver um conhecimento que antes todos viam do mesmo jeito. É diferente. Tá? Sim, é bem diferente. É Bom, bem diferente. Então, assim, ó, vocês aí que estão se achando gênios, né? Tá aqui uma possibilidade, na verdade, de descobrir. Claro, a gente tá brincando, mas quando estamos diante de crianças ou pessoas que suspeitamos que tenham altas habilidades, crianças que desafiam. Como lidar com elas, aqui tem um ótimo manual, tá? É bem curtinho. Onde é que pode encontrar isso aqui, Luciana? É só entrar em contato conosco por meio da página da AGASD. Tá. É bem fácil de escrever e também pode entrar em contato no livro. Isso. Vamos dar um zoom aqui no livro. Isso. Vamos dar um zoom aqui no livro para verem. Ali. Em contato comigo pela FADERS, telefonando para a FADERS, aí, nós damos todo o apoio. Resposta a 30 perguntas. Exatamente. Perfeito. Tá? Lúcia, muito obrigada pelos esclarecimentos. Tenho certeza que foi um assunto que muita gente desconhecia e para o qual até os professores, né, de rede privada e pública ficarão atentos. Perfeito. Já tem a quem recorrer. Bom, nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho com dança flamenca. Olha que charme, tá? Não sai daí. E agora o papo é sobre dança flamenca. Olha que lindo. Estou aqui com as bailarinas Daniele Zil, Graziela Silveira, da Del Puerto. E elas que são da equipe lá, né? Tá comemorando 20 anos já. Isso mesmo, Ali. Já está no cenário cultural de Porto Alegre, o que é muito bacana. E agora temos alguns espetáculos pela frente, né, gurias? Isso. A cena cultural de Porto Alegre sempre foi muito ativa, sempre teve muita atividade e a gente, graças a Deus, mesmo nesses tempos mais complicados, assim, para as manifestações artísticas e para a importância que isso tem na construção da sociedade, da cidadania, a gente consegue manter essas produções em atividade. Então, agora, dia 1º de outubro, a gente traz um espetáculo internacional, faz parte das comemorações dos 20 anos da Del Puerto. Ele acontece em parceria com uma companhia de Campinas, São Paulo,
com o estúdio Soniquete. Então é um projeto que se chama Imersion e aqui em Porto Alegre vai acontecer o show desse projeto. Ele parte daqui para São Paulo e de São Paulo para Campinas. São 3 shows no país. Porto Alegre é uma das cidades. Eu acho a dança flamenca lindíssima, até porque ela é muito forte, né? Ela é muito... tem aquela coisa de vida, de explosão. Como é que é o mercado aqui, assim? Como é que o público reage à dança flamenca? Eu acho que Porto Alegre é uma cidade muito convidativa, tanto em termos de ensino regular, de prática de aprendizado, prática diária, ou seja, né, dentro dos centros de formações, como no consumo do espetáculo, da cena flamenca. A Escola Del Puerto tem uma tradição em produzir espetáculos com alunos e a gente tem essa outra frente, que é a companhia profissional, que aí então produz espetáculos profissionais, faz circulações, participa de editais, de projetos, enfim, por todo o país. A gente já circulou com diversos espetáculos, tivemos a oportunidade de ir até para o estado do Amazonas apresentar lá no Teatro Amazonas, vamos coisa mais linda. Que dança flamenca e Amazonas, eu não sei, não me parece que combina, mas deve ter sido muito interessante. Foi incrível, foram 2 lotações do Teatro Amazonas, foi uma experiência incrível, assim, na minha vida artística foi uma das mais incríveis, com certeza. Que legal. E isso tá aí para provar que o flamenco já não é mais uma arte territorial ou geográfica, né? Ele é produzido e encenado em diversas partes do mundo, ou seja, o flamenco que a gente faz aqui em Porto Alegre já é aqui de Porto Alegre, né? A gente levanta e baixa a nossa porta de ferro lá da sede todos os dias, pagamos impostos, geramos uma cadeia produtiva de trabalho aqui na cidade, ou seja, o flamenco já é daqui também, já é porto-alegrense. Pois é, apesar de ser uma dança que vem de uma cultura, né, espanhola, aliás, antes disso, curioso, isso vem do sangue, vocês têm um biotipo de espanhola, né? Ou vocês acabaram entrando na onda por alguma razão? Como é que foram parar na dança flamenca? Eu não tenho sangue espanhol nenhum. Minha família eu sou bem brasileira, sou Silveira Silva, né? Eu brinco que o mais perto dos espanhóis que eu tenho são avós que nasceram ali no Uruguai. Então, né? Mas enfim, realmente a minha descendência é de portugueses. Mas eu caí na dança flamenca porque eu fui assistir um espetáculo de uma companhia espanhola que veio a Porto Alegre, que era do Antônio Marques, e eu me lembro de ficar absolutamente encantada com os músicos, né, com essa questão de estar os bailarinos em cena, mas de estar os músicos em cena também, e de ter essa conversa, né, que acontece entre a música e a dança, né, que depois, quando a gente começa a fazer flamenco, a gente vê que realmente são disciplinas que estão intrinsecamente ligadas no flamenco, que não tem como fazer a dança flamenca sem entender da música também, né? E, enfim, eu me encantei com aquilo e fui procurar fazer aulas, e fui fazendo, comecei bem como aluna, sem nenhuma pretensão de ser profissional de dança flamenca. Já adulta, então? Já, com mais de 20 anos. E eu dançava outras coisas antes, mas eu estava fazendo faculdade de jornalismo na época, estava em outro momento da vida. Tinha um monte de coisa para fazer e não imaginou que ia acabar. Realmente, olha a Katia Hoffmann dizendo que acha lindo. Realmente é uma dança que ela é muito intensa, né? Dá para ver a intensidade dos bailarinos quando estão se apresentando. Agora, o que eu estava comentando antes, apesar de ser tradicionalmente espanhola, dá para dizer que, por exemplo, já existe uma característica própria desse flamenco aqui de Porto Alegre? Ele vai se regionalizando de alguma forma? Ou vocês fazem o máximo para manter íntegra, assim, digamos, os fundamentos da dança flamenca? Eu acho que, como tudo, né, na vida, a gente busca um equilíbrio. Esse berço cultural espanhol é inegável e a gente, pelo contrário, não rejeita isso de maneira nenhuma. A gente bebe muito dele. Mas é também inegável que a nossa pesquisa diária e o trabalho que a gente realiza diariamente em coletivo ou individualmente estudando e trabalhando nossos corpos acontece aqui
essa pesquisa é local, essa pesquisa, né, nos toca a nós, então, ou seja, é impossível dizer que não existam referências já não tem como regionais. ficar ileso, não tem como ficar ileso. O que eu acho interessante do flamenco é que ele dá essa possibilidade da pessoa se descobrir no flamenco. Cada pessoa tem o seu flamenco, né? É um caráter muito humano, né? Então a humanidade está em toda parte. E cada vez mais diversificada. Deixa eu perguntar para você sobre a composição da vestimenta do flamenco, né? Vocês têm, assim, são cores em geral fortes, né? O que representa cada um dos elementos que vocês vestem? Hoje a gente escolheu, acho que trajes um pouco, a gente chama de traje, né, esse figurino, né, essa indumentária, e a gente escolheu algumas coisas bem características, por exemplo, os mantoncilhos, né, que são esses pequenos chalezinhos que a gente usa em cima dos ombros. Os flecos também são as franjas, também são coisas muito tradicionais. As flores, as peinetas, esses acessórios de cabeça, os brincos, que também têm uma força muito, vamos chamar de feminina, né, dentro dessa característica do flamenco. E claro, os acessórios que fazem parte também da estética do baile, né, que são o abanico, as castanholas, o mantom, a bata de cola, que hoje a gente não trouxe aqui, mas que vai estar presente no espetáculo do dia 1º, enfim, todos esses, vamos dizer, esses apetrechos cênicos, né, que alongam o movimento, que dão um significado maior para esse gesto flamenco, para essa estética. Pois é, as franjas, eu não sei, eu imagino que elas deem movimento na hora. Exato, elas alongam o traço do movimento, né? E os babados nas saias, tem alguma razão de ser ou realmente é por uma questão assim de já ser caracterizado como um figurino? É uma questão de característica, eu acho. Eu acho que já passaram por várias fases também. A moda flamenca a moda flamenca super dinâmica. Tem até um evento que acontece anualmente em Sevilha que lança tendências de moda flamenca, assim. Então, a cada ano tem... o berço do flamenco? Existe um berço do flamenco? O sul da Espanha. Andaluzia, assim. Isso, que delícia. Bom, gurias, eu quero ver vocês dançando. Então, vamos se levantar e fazer ao vivo uma dança flamenca para o pessoal curtir também. Vamos lá. Tá bem? Vamos lá, então, pro nosso cantinho. Vestir. O que tu tens aí? As castanholas? As castanholas. Precisa vestir as castanholas, elas demoram um pouquinho para acertar aqui na mão. Mas isso já vai à prática, né, pessoal? Vamos lá. Então, vamos lá. Deixa que eu tiro o teu... Pode ser pra cá, né? Pode ser pra cá, Ali. Isso, ótimo. Agora sim. Tá. Vamos lá. Podemos. Tá pronta? ¿Por qué no me besas? ¿Por qué no me besas? ¿Por qué no me besas? Ay, ¿por qué no me besas? Por un beso le puse por nombre a mi calle, la calle del beso. Por eso, ay, por un beso. Por un beso. Y tú que no has querido verme ni siquiera eso, ni eso, ni eso, ay, ni un beso. Como una veleta que se mueve y mueve, te vas con el aire, te vas con el aire, ¿qué más te conviene? ¿Y por qué no me besa? ¿Por qué no me besa? ¿Por qué no me besa? Ay, ¿por qué no me besa? Tu nombre, ahora para mí te llama un beso, es tu nombre, tu nombre, tu nombre, ay, tu nombre, tu nombre. Por eso tú tienes la llave del tesoro y cofre, del cofre, del cofre, ay, del cofre. Como una veleta que se mueve y mueve, te vas con el aire, te vas con el aire, ¿qué más te conviene? ¿Por
qué no me besa? ¿Por qué no me besa? ¿Por qué no me besa? Ay, ¿por qué no me besa? Un sueño del cielo se perdió una estrella y se prendió en tu pelo, tu pelo, tu pelo, ay, tu pelo, tu pelo que cae sobre tu cintura y mi vida es sueño, es sueño, es sueño, ay, es sueño, como una veleta que se mueve y mueve, te vas con el aire, te vas con el aire, ¿qué más te conviene? ¿Por qué no me besa? ¿Por qué no me besa? ¿Por qué no me besa? Ai, primeira coisa é o seguinte, né? Vou me levantar aqui para acompanhar vocês. Eu não sei como vocês conseguem mexer leque, fazer a castanhola e dançar e sorrir, fazer tudo ao mesmo tempo. Como é que consegue? Muita prática a castanhola? Muito treino. A castanhola, como qualquer instrumento, né? Demanda estudo, demanda prática, sim. E o interessante, e pelo menos a linha de... Obrigada, Graça. A linha que a gente segue de estudo da castanhola é para tocar enquanto dança, não é castanhola de concerto, que é diferente, né? Ela dá a batida, na verdade, ali da dança. Enquanto se dança, se toca, tudo ao mesmo tempo. Bom, antes de encerrar esse bloco, vamos fazer o seguinte, tá? Para quem está nos vendo aí e tem interesse em aprender um pouquinho e pegar uma palhinha aí da dança flamenca, ensinem para a apresentadora aqui um passinho só para eu me exibir depois. O que vocês acham? Bora. Vamos? Um passo, assim, não digo fácil, mas dentro do que a gente conhece, é próximo do que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul e da prática da dança, que é a valsa. Uhum. Eu tô até com o vestidinho pronto, ó, pra fazer. Então, a gente vai marcar o tempo. Eu acho que dá pra dar uma aproximada nessa câmera aqui do meio pra mostrar bem o que a gente tá fazendo, né? Porque senão eu vou fazer todo esse espetáculo que ninguém vai ver. Essa música que vocês estão escutando, então ela marca 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Tá. E aí eu tenho que acompanhar com o pezinho? E a gente vai fazer então um golpe no tempo 1 e o resto é movimento. Tá. Como é que é o golpe? O golpe é o pé inteiro no chão. Tô de sacanagem, porque faz muito tempo que eu não danço. Ai, daí tem essa aqui. E outra coisa que a gente pode fazer, marcamos lá, volta. Tá. Tá ficando nível hard, tá? Nós vamos passar essa aí, porque eu daí vou ter que fazer aula lá com elas pra fazer bonito pra vocês depois. Mas acho que essa é uma boa dica já do 1, 2, 3, 1, 2, 3. E é próximo do que a gente conhece, pra quem né? quiser começar o flamenco, nunca é tarde, né, gurias? Olha aqui, ó, parabéns. É linda a dança de vocês. Obrigada. Então, dia 1º de outubro. No Teatro São Pedro. Mas hoje também tem, né? Às 21 horas. Hoje também temos uma atividade que vai ser muito legal ali na URGS, num congresso de acessibilidade cultural, já pegando o gancho com a nossa amiga de antes. Então, a gente vai fazer um pocket do espetáculo Augusto, que é um espetáculo que a gente também está em circulação. Ele vai ser todo com audiodescrição, a entrada é franca, no Salão Jacarandá, ali do Centro Cultural da URGS. Muito bem, então várias dicas e eu vou continuar aqui treinando com as meninas no intervalo. Vocês fiquem com a gente que voltaremos com Canicross. Uau, não sai daí. E agora é a nossa hora de moda aqui no programa, começando pelo look do dia, que hoje, olha, eu confesso, saí da minha zona de conforto, não costumo usar esse tipo de roupa. O que vocês acham? Olha lá pro sapato, inclusive a minha bota está levemente desamarrada, né? Isso é programa ao vivo. Ela tem o bico redondo, tá? É uma bota de couro vinilizado, extremamente confortável, num roxo berinjela quase marrom. Ankle boot, estou com um vestido midi, o estilo é borro, tá? É um tecido super fluido, super leve, com uma estampa suave, tá aí? Porque eu disse que não estou muito habituada com esse tipo de roupa. Mas resolvi experimentar. Como hoje estava frio, botei uma blusinha por baixo, a gente pode
usar e abusar das sobreposições. Um douradinho aqui, que me é próprio, vocês sabem que eu adoro um badulac. E, claro, o cabelo, hoje eu resolvi prender pro lado. Por quê, gente? Porque eu já tô com muita informação, babado, estampa na parte de baixo. Então, vamos tirar o volume de cima e fiz um coquezinho lateral. Bom, aproveitando o gancho do meu look, hoje o nosso Drops de Moda mostra inspirações do estilo boho e como usá-lo no dia a dia. Roda aí! Olha aí, muitas inspirações então para vocês. Bom, estou aqui, ó, estão vendo que tem aqui um cachorrinho? Esse aqui é o Todd, eu estou com o Maurício Pinskoski, falei certinho, né, Maurício? Falou, bem certinho. Perfeito. Que é professor de Canicross. O que é isso, Maurício? O Canicross, ele é um remédio para ajudar as pessoas, com a desculpa do cachorro, a praticar um esporte, uma atividade física em um local que tem a natureza, contato com a natureza. Então, o Canicross serve para que tipo de pessoas, assim? Só para quem está com algum problema? Não, na realidade, ele serve para qualquer pessoa desde os 3 anos de idade até 80 anos. Qualquer pessoa mesmo com diagnóstico ou sem diagnóstico de depressão, ansiedade, angústia, ou a pessoa simplesmente, na realidade, ela pode ter isso e os cachorros também podem ter. Isso é importante enfatizar, né? Porque pode fazer bem para qualquer um dos dois. Sempre faz bem para os dois. Porque eu converso com muitos veterinários e o que eles têm me dito é que as pessoas têm deixado os cães muito tempo dentro de casa. É muito comum. E eu não gosto de fazer essa comparação, mas imagina um de nós preso dentro de casa muito tempo, né? Vai ficar angustiado, vai ficar nervoso, vai começar possivelmente a destruir as coisas, né? Claro, animal pensa diferente. Mas, então, para resolver isso daí, a gente começou a trazer esse movimento Vai Totó para o Rio Grande do Sul, para que qualquer pessoa, de uma forma recreativa e lúdica, pudesse ter um esporte com o seu cachorro no meio da natureza. E aí é um esporte que pode ser praticado uma vez por semana, quando quiser? Como é que funciona essa prática? Então, depende, né? Depende. Eu tenho alunos, porque a gente dá aula também, eu tenho alunos que fazem 1, 2, até 3 vezes por semana, né? A gente ensina as pessoas a praticar o esporte, que usa esse equipamento aqui, ó, é muito importante enfatizar, né? Porque tem pessoas, inclusive esse final de semana eu estava correndo na Beira Rio, que não conhecem o esporte e não fazem por ignorância, fazem porque realmente não conhecem. E correm com o enforcador, correm no horário errado, acabam maltratando os animais ao invés de fazer benefício. Tem até uma questão que às vezes é sair com o cachorro no horário, falando no horário errado, no calor, no asfalto quente, esquecer que eles também, que as patas podem ser machucadas, né? Exatamente, exatamente. As patas podem ser machucadas. Essa raça aqui, por exemplo, que é um bretão espanhol, ele sente muito calor. Então, ele pode morrer de calor.
Nossa. Os cães morrem de calor. Nossa, ele é lindo, lindo. Eu estou encantada com o Todd. Agora, Maurício, a gente tem também o Canicross como uma opção para várias outras ações. No caso, estamos falando do Setembro Amarelo. Sim. De que forma o Canicross pode ser útil na prevenção ao suicídio? Então, ele pode ser... na realidade, eu venho aqui hoje, e agradeço esse espaço, para representar um grupo de pessoas que se utiliza do esporte para ter uma saúde física e mental. Mais mental do que física, né? Tem outras pessoas no resto do Brasil que utilizam o esporte como competição. Nós utilizamos mais de modo recreativo mesmo. Então, assim, tem pessoas que têm depressão, que têm angústia, que não querem sair de casa de manhã, né? Mesmo para treinar, as pessoas têm dificuldade. Porque, falando do horário, né? A gente tem o treino em torno de 6h30, 7 horas da manhã. Hoje, por exemplo, eu treinei. Estava frio. Estava em condição não muito adequada para nós, mas para eles é perfeito. Então, o que acontece? A gente usa o cachorro como um motivo para ir para a rua, para socializar, e os cachorros também, e com isso acaba trazendo, acaba limpando a cabeça, né? Tendo aquele momento só seu com o cachorro e fazendo uma higiene mental. O convívio com os animais é algo que faz muito bem, né? Inclusive, assim, a gente sabe, para depressão, para uma série de questões emocionais. Dá para dizer, então, que eles podem realmente ser um recurso muito útil nesse sentido? Sem dúvida. Eles podem ser muito úteis tanto na parte esportiva quanto na parte terapêutica. Nós temos uma parceira que é uma psicopedagoga, Letícia Casonato, quero mandar um abraço para ela. Ela trabalha com os cães no consultório. Então, ela trabalha com crianças autistas, crianças especiais, e esses cães são cães preparados para ensinar as crianças. Ela usa de modo pedagógico. E as crianças apresentam uma melhora bem evidente, assim? Significativa, sem dúvida nenhuma. O antes e o depois eles aprendem muito mais rápido pelo interesse do animal. De novo, aquela coisa que eu falei do esporte, né? Então, a gente utiliza o cachorro como desculpa para poder conseguir essa evolução. E, na realidade, não é só o cachorro. A gente está falando hoje do Canicross, mas tem muita gente falando sobre a terapia com cavalos, né? Ecoterapia. Também tem agora, que inclusive vindo para cá eu vi, tem gente fazendo constelação familiar com cavalos. Olha! Então, essa inserção, e existe, inclusive, a sinoterapia, a terapia com animais, com outros tipos de animais. Então, os animais sempre estiveram envolvidos com a gente, e quando a gente se distancia desse vínculo, a gente acaba perdendo uma conexão própria, né? Bom, a gente tem um vídeo para rodar do Vai Totó que traz mais informações e exemplifica exatamente o que tu está falando. Roda aí. Ei, você já ouviu falar da Vai Totó? A Vai Totó cuida do desenvolvimento de cães, físico e psicossocial, inovando em oportunidades de interação entre famílias e os seus bichinhos, e sempre com impacto para a sociedade, ajudando os que precisam. Acreditamos em desenvolver qualidade de vida para os pets e os seus tutores, resultando em uma relação prazerosa para ambos. Nossa Vai Totó Canicross apresenta a modalidade de corrida para cães, uma inovação. Fazemos disso um grande evento beneficente, onde cães se divertem e tutores fazem amigos. Nosso compromisso é também com a sociedade. Doamos ração, fazemos arrecadações para crianças carentes e promovemos doação de totós abandonados. É cão-minhada, cão-ridas e um monte de atrações. E sabe qual é a melhor parte? Qualquer totó e pessoa podem participar. Já reunimos milhares de duplas para essa diversão. Doamos mais de 6.000 quilos de ração para ONGs e protetores de animais. É uma grande festa para todos. A Vai Totó tem grande articulação no mercado. Possui uma rede de apoio que permeia tanto grandes parceiros comerciais como também importantes organizações. Que coisa mais bonitinha, né? E é muito legal ver o pessoal se divertindo, indo pra rua com seus bichinhos. E realmente isso tem uma série de vantagens. Além de permitir o emocional, ainda sai do sedentarismo, aí já melhora também, já libera um monte de endorfina, já fica 100%. A própria socialização dos cães e as pessoas, né? Porque quem já tem um cachorro sabe o quanto é prazeroso dar uma volta na quadra, mesmo que seja só para fazer o xixi e encontrar o vizinho, dar um bom dia, dar uma boa tarde, né? A gente estava falando antes também, Ali, a questão dos públicos. Então, a Vai Totó traz esse movimento, justamente pelo Setembro Amarelo, porque muitas crianças e idosos têm cometido suicídio, né? Então, nós utilizamos essa ferramenta para fazer com que as pessoas evitem chegar nesse nível mais alto. E mesmo aquelas que já passaram por isso e pensam nisso, se tiver um cachorro, elas têm um motivo para viver.
né? E todas as pessoas, todos os seres vivos que têm motivo para viver, eles não cometem suicídio. Sim, é como se abrisse um canal de afeto que de repente vai impedir que se tomem algumas atitudes drásticas, né? Exatamente. Aliás, o fato de saber que tem alguém por quem tu é responsável, sendo inclusive um cão, já deve fazer uma grande diferença. Por isso que a gente gosta de afirmar que a gente inclui todo mundo. As crianças pequenas, os idosos, a gente começa com a caminhada. Então, realmente é uma festa para toda a família participar. Tem algum evento agendado agora para os próximos dias? Vai ter agora, no dia 27 de outubro, a última Vai Totó do ano. Porque 27 de outubro já começa a ficar mais quente, então a gente acaba já dá vontade de ir para a rua, aquela coisa toda. Não, a gente preserva a temperatura dos cães, né? 27 de outubro sim, já senão fica depois calor. fica muito quente. Exatamente. Claro, olha como a gente tem que fazer esse raciocínio mesmo, sempre, né? Sempre. E aí todo mundo é convidado, é só chegar. Todo mundo é convidado, passa no site vaitotó.dog, faz a inscrição e a gente está indo para Santa Maria pela primeira vez. Olha que legal! Muito bem. Todd, você é lindo, uma simpatia, um cachorro muito bem comportado. Estou muito orgulhosa de ti aqui no Virou Moda. Maurício, obrigada pelas informações, pelas ações também, pelas iniciativas. A gente vai ficando por aqui. Hoje foi um programa cheio de coisa boa para vocês, hein? Amanhã estamos de volta no mesmo horário e vocês ficam agora com o Capu e o Feed, tá bom? Beijo, gente. Até amanhã.